Olá, boa noite, tudo bem com todos? Aqui mais uma vez apresentando esse canal, mostrando, a verdade da palavra de Deus, Aqui é o vosso irmão, o irmão Anderson, e vou continuar, com aquele estudo, com aquela pergunta qual eu tinha feito, num vídeo anterior a qual eu tinha feito. Deus fala através de profetas? Nós vimos naquele vídeo, anterior a qual eu tinha falado, sobre Amós, capítulo 3, versículo 7, que Deus não faz coisa alguma, meus amigos, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amém? Deus sempre veio com essa diretriz, Ele sempre veio com esse propósito, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8 diz, que Ele é o mesmo. Ele foi o mesmo lá em Gênesis, no princípio, Ele foi o mesmo ali no Novo Testamento, e Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Amém? Então, como Ele disse aqui em Amós 3, capítulo 3, versículo 7, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que segredo é esse, meus amigos? Que segredo é este? Porque Jesus muitas vezes Ele falou por parábolas. Amém? Ao povo Ele falava por parábolas, mas aos seus quem? Os discípulos Ele dava a conhecer. Porque Pedro perguntava aos demais discípulos: Senhor, nos diz essa parábola que o Senhor falou, Como que é isso e aquilo? Eles perguntavam, eles eram perseverantes, e Jesus explicava para os seus discípulos, que nem a parábola do semeador, O semeador saiu a semear, e que no meio do caminho caiu, e as aves do céu, aquela semente foi pisoteada, e vieram as aves do céu e comeram. Então, isso é uma parábola. Jesus muitas vezes explicou as parábolas, e exclusivamente esta, da parábola do semeador. Jesus Cristo também explicou para os seus discípulos, que é comparado a essa pessoa, qual ouve a palavra do Evangelho, e vem Satanás e arrebata do coração aquela palavra que aquela pessoa tem ouvido. Essa é a parábola qual é a semente a qual caiu na beira do caminho, E assim sucessivamente, Eu creio que muitos conhecem esta passagem da Bíblia, E como assim o seu segredo, Como que Ele revelaria, os seus segredos só através de profetas? Da mesma forma como Jesus dava a conhecer aos seus discípulos, em particular, Ele também, Jesus, meu povo, meu pessoal, Ele se dá a conhecer para os seus somente. Ele não se dá a conhecer ao mundo todo, porque o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Não é assim que diz a Bíblia? Só que Deus se dá a conhecer através de Cristo Jesus somente aos seus, somente a sua igreja escolhida que está aqui na terra, que Ele se dá então a conhecer. Então Ele revela, Ele desvela, o que Ele mostra é esse segredo, somente aos seus escolhidos, a sua igreja eleita aqui na terra. Então Ele mostra toda a sua palavra, todo o mistério da redenção, meus caros. Ele mostra somente para os seus, e Ele vem abrindo esse leque, esse leque de todas as escrituras, desde Gênesis, Apocalipse. Ele veio mostrando a diretriz, o padrão correto da Bíblia. Somente nós possamos ver, meus amigos, através do Espírito Santo, a palavra da verdade, a qual é o Evangelho da nossa e da vossa salvação, meus amigos.
E eu quero deixar mais para vocês, chamar a atenção de vocês também. Ele fala aqui no livro do Antigo Testamento, de Amós 3, versículo 7, e ali em Malaquias, né? Ali em Malaquias capítulo 4, versículo 5, eu vou ler um pedacinho aqui do versículo 1 do capítulo 4 de Malaquias, só para nós ter a base, né? A conclusão. Pois eis que veio o dia ardente como fornalha. Que dia é esse que virá? Será que já foi? Ou é agora? Ou é mais à frente? É o dia que virá, né? Está dizendo o dia que então que virá, que está vindo. Pois eis que vem um dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual eu prescrevi em Horeb, para todo Israel a saber meus estatutos e juízos. Nós possamos ver que aqui é uma batalha, que há uma fornalha, né, que se acendeu com a ira de Deus, porque todos aqueles soberbos, todos aqueles serão como restolhos, e os justos, né, eles caminharão sobre a cinza dos ímpios. Então aqui está nos mostrando um tempo futuro, um tempo à frente, a qual vai acontecer, porque é escriturístico, né? E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lá em Números, no Antigo Testamento 23:19, diz isto. Mas para aquele que temeia o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trará salvação sobre as suas asas. Aleluia, amém. E o que eu quero deixar para vocês? Que esse dia, ele vai ser aquele dia da ira de Deus, chamado assim Amargedon. Só que antes desse terrível dia que o Senhor vai trazer sobre todo mundo, sobre toda a humanidade, meus caros, vai acontecer algo muito especial antes. Que Deus diz em sua palavra: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Amém? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá os corações dos pais aos filhos, e os corações dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quem é este Elias, meus caros? Será que é aquele de Jezabel e Acabe? Eu digo para vocês que não é aquele Elias de Jezabel e Acabe. Esse Elias aqui é um Elias prometido, ao qual Deus enviaria antes dessa destruição. Amém? Não sou eu falando, irmão Anderson, sim as Escrituras. Pela direção do Espírito Santo, a qual está sendo mostrada para todos vocês, meus irmãos, meus amigos, meus caros. Amém? E essa é uma promessa que teria que vir um Elias. Não aquele Elias, mas um homem, uma pessoa, um profeta, com o mesmo ministério que Elias teve, aquele Elias de Jezabel e Acabe, né? Porque Deus se agradou daquele ministério. Então, que aquele ministério ele veio descorrendo a todo tempo pela Bíblia. Então, ele teve em Elias, depois ele teve em Eliseu, amém? Então, aqui está falando sobre esse Elias dos últimos dias, né? E eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quero ir para mais uma escritura para mostrar para vocês. E aqui diz em Mateus capítulo 17, versículo 9 em diante: a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário Elias
que Elias venha primeiro? Agora, quero que vocês prestem muita atenção aqui, que é o próprio Jesus falando aqui. Então Jesus respondeu, de fato, amém? De fato, Elias virá. De fato tem uma vírgula. Nós temos que realmente não passar por cima dos pontos e vírgula. Nós temos que observar muito isto. Pontos e vírgula na Bíblia. Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Chamar a sua atenção um pouquinho aqui. Você lembra lá de Malaquias 4:5? Que ele enviaria, né? O profeta Elias, é o quê? Que ele enviaria, deixa eu ali. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos seus filhos. Converterá. Amém? Elias virá e restaurará todas as coisas. Se você pegar no seu dicionário, né, converter, restaurar, voltar ao que era ao original, a uma conversão, é o que? Um alinhamento para aquilo que também era o original, né, uma mudança. Entendeu como as peças se encaixam no seu quebra-cabeça correto? Elias virá e restaurará todas as coisas, ponto. Aqui, Jesus vai dar início. Porém, outra vírgula, vos declaro que Elias já veio. Outra vírgula, meus amigos, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. E aqui os discípulos, nesse versículo aqui 13, então os discípulos entenderam, né, que eles falaram a respeito de João Batista. Também esse mesmo ministério que esteve em Elias, de Jezabel e Acabe, teve sobre Eliseu, teve em João Batista, né? E o Batista pregou contra o que a mulher do rei Herodes queria o irmão do rei, e ele disse que não era lícito possuir, né? Onde que ela se enfureceu, né, e pediu para que a filha, então, né, disse algo ali, né, o que ela quisesse, e a cabeça de João Batista foi decapitada. Então, o João Batista, meus amigos, teve o mesmo ministério de Elias. Se vocês discorrer e prestar bem atenção na Bíblia, vocês vão ver que ele teve o mesmo ministério de Elias. E Jesus veio com esse ministério, um ministério maior ainda que Elias, né? Só que antes desse grande e terrível dia que o Senhor vai apresentar, haveria um homem, então, com o quê? Com o mesmo ministério também. Uma vez em Elias de Jezabel e Acabe, segunda vez em Eliseu, terceira vez em João Batista, né? E quarta vez sobre quem? Sobre um homem que restauraria, como Jesus disse aqui, né? Em Mateus 16:11, restauraria. Aquele homem de Malaquias 4:5, converteria os corações dos pais e seus filhos, para que o Senhor não viesse e ferisse a terra com maldição. Antes ele tinha que fazer uma obra redentora, entendeu? Então, só que o que? É uma coisa muito importante. A Bíblia, ela tem duplo sentido, por isso que nós temos que caminhar com a direção do Espírito Santo, orando e crendo, amém? Se nós e ali, meus caras, e ali para Apocalipse, deixa eu só ir ali para mostrar para vocês. Amém? Graças a Deus.
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, iniciar então o mistério de Deus. Olha só. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, iniciar então o mistério de Deus. Amós, capítulo 3, versículo 7. Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Então, há um profeta também, meus caros. Porque esse profeta, quando estiver para tocar a trombeta, iniciar então o mistério, o segredo, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então Deus sempre traz a sua palavra, meus caros, a um profeta. A Bíblia nos está dizendo, está respondendo, ela está sendo clara. Deus não faz coisa alguma sem primeiro trazer a sua palavra, o seu segredo, os seus mistérios a um profeta. Então o profeta, ele vai passar ao povo, ele vai pregar ao povo, ele vai ser aquele atalaia, ele vai ser aquele, que estará à frente de poder dizer o que Deus disse, para o seu povo. Deus não se engana, meus caros. Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele não falha. Deus disse bem assim em sua palavra, que toda palavra do homem seja mentira, mas a minha, a verdade. Então, este aqui em Apocalipse 10:7 não é um anjo celeste. Aqui fala, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Anjo, ele é um mensageiro. Tem um mensageiro celeste e temos um mensageiro terrestre. Mas os dias, da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, sempre quando alguém tocava no Antigo Testamento uma trombeta, era para avisar algo, uma mensagem estava fluindo, saindo ali, Então aqui a palavra de Deus está nos dizendo que não é simplesmente uma trombeta de toques, e sim uma mensagem saindo, a palavra de Deus sendo mostrada, pregada, anunciada, meus caros. Amém? E ele, quando ele estiver para trocar a trombeta, cumprir-se-á. Então, quando este homem ele estivesse para anunciar este evangelho verdadeiro, esta palavra de Deus manifestada, então se cumpririam os segredos, os mistérios, de Deus, que o próprio Deus revelou aos seus servos, os profetas. Porque se nós vermos uma conclusão aqui em cima, no capítulo 10, do versículo 1 de Apocalipse, aqui é um anjo celeste. Aqui dá para ver que é o próprio Senhor Jesus Cristo, é um anjo celeste, um anjo forte. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Você pode ver aqui, mano, aqui é um anjo celeste. Ele tinha na mão um livrinho aberto, e depois ele põe os dois pés, um pé sobre o mar e outro pé sobre a terra, entendeu? Mas eu não vou entrar nisso porque não é o tema, não é este assunto que eu estou falando, sobre esse estudo. É em questão, Deus fala através de profetas. É isso que eu estou discorrendo e anunciando para vocês. Mas para nós pegar um ponto bem crucial, este anjo celeste, ele desce, ele está com o livrinho aberto na mão e depois ele entrega, meus caros. Glória a Deus. É tão simples. Só orar a Deus e pedir o discernimento do Espírito Santo para Deus, meus amigos, para que Deus possa revelar a você que está precisando do conforto, da palavra de Deus, da verdade de Deus em seus corações. E aqui este anjo, ele desce com o livrinho aberto na mão e ele o quê? Então, ele desce com esse livrinho aberto na mão e logo que falaram 7 trovões, e ele desce com esse livrinho aberto na mão e pôs o pé, e depois
ele bradou como um leão, e desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo. Em segredo, então estava oculto, meus amigos, e foi revelado a este anjo do versículo 7. Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos do século, o mesmo que criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles existe, e já não haverá demora. Aqui vem, mas no dia da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprir-se-á o mistério de Deus, a qual ele revelou aos seus servos, os profetas. Amém? Você pode pegar em sua casa, você pode pegar essa mesma Bíblia e começar a entrar nesse estudo sobre o profeta, que você vai ver. Se você orar a Deus, por Deus em primeiro lugar, pedir entendimento de Deus, você verá. Eu creio nisso. Então, aqui houve um profeta, este profeta de Malaquias 4:5, que ele tinha que vir e converter os corações dos pais, aos seus filhos. Pais, que pais é esses? Quero entrar nesse ponto também. Esses pais, meus caros, os pais apostólicos, que Abraão foi pai de nações. Ali em Timóteo, capítulo 1, ali Paulo está falando as cartas de Timóteo sobre Timóteo, meu filho na fé, Timóteo. Então Paulo tinha um filho na fé. Então, vamos assim por dizer, Paulo era pai na fé de Timóteo. Então vem este profeta, então ele vem o que? Para trazer a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa restaurar, converter os corações dos pais apostólicos da igreja primitiva, de novo de Atos dos Apóstolos, lá no princípio, de Atos, a converter os corações dos pais, apostólicos e aos seus filhos, e converter os corações dos seus filhos, que somos nós, aos pais, a Bíblia, as sagradas e santas escrituras, para que nós possamos entendê-la, amém? E conhecer a verdade, porque a Bíblia diz em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, amém? Então eu quero deixar nesta noite esta palavra, que essa palavra possa alcançar você, telespectador, você que vai me ouvir, ainda que me ouvirá, você possa receber esta bênção, que você possa ter o entendimento, que Deus possa abrir a sua visão para que você possa enxergar a verdade do Evangelho, a palavra da salvação, a qual é poderosa para salvar a vossa alma e a minha alma. Amém? Eu deixo meu grande shalom a todos, e para encerrar eu quero encerrar com uma oração. Amém? Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por essa Tua palavra sendo mostrada, desvelada perante nós. Pai amado, que aqueles ouvintes, Pai, que ouvir possa ser abençoado, Pai. Que isso possa cair em seus corações, que eles possam obter o entendimento da Tua palavra através do Espírito Santo da promessa. Ajuda cada um que possa ouvir e abençoe, Pai, a cada um, seus ouvidos, seu olhar, sua mente, seu coração, para que possa ser ungido pelo Senhor e eles possam captar, Pai, a Tua palavra da forma que ela é. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço e entrego esta pequena e humilde oração em Tuas mãos. Amém. Amém, meus queridos irmãos e amigos. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem com todos? Aqui mais uma vez, apresentando esse canal, mostrando, a verdade da palavra de Deus, Aqui é o vosso irmão, o irmão Anderson, e vou continuar, com aquele estudo, com aquela pergunta qual eu tinha feito, num vídeo anterior a qual eu tinha feito,
Deus fala através de profetas? Nós vimos naquele vídeo, né, anterior, a qual eu tinha falado, né, sobre Amós, capítulo 3, versículo 7, que Deus não faz coisa alguma, meus amigos, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amém? Deus sempre veio com essa diretriz, ele sempre veio com esse propósito, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8 diz, né, que ele é o mesmo. Né? Ele foi o mesmo lá em Gênesis no princípio, ele foi o mesmo ali no Novo Testamento, e ele é o mesmo hoje e será eternamente. Amém? Então, como ele disse aqui em Amós 3, capítulo 3, versículo 7, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que segredo é esse, meus amigos? Que segredo é este? Porque Jesus muitas vezes ele falou por parábolas. Amém? Ao povo ele falava por parábolas, mas aos seus quem? Os discípulos, ele dava a conhecer. Porque Pedro perguntava aos demais discípulos, Senhor, nos diz essa parábola que o Senhor falou, né? Como que é isso e aquilo? Eles perguntavam, eles eram perseverantes, e Jesus explicava para os seus discípulos, né? Que nem a parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear e que no meio do caminho caiu e as aves do céu, né? Que aquela semente foi pisoteada e vieram as aves do céu e comeram. Então, que isso é uma parábola. Jesus muitas vezes explicou as parábolas e exclusivamente esta, né, da parábola do semeador. Jesus Cristo também explicou para os seus discípulos, que é comparado a essa pessoa, né, a qual ouve a palavra do evangelho, vem Satanás e arrebata do coração aquela palavra que aquela pessoa tem ouvido. Essa é a parábola qual é a semente a qual caiu na beira do caminho, né? E assim sucessivamente, né? Eu creio que muitos conhecem esta passagem da Bíblia, né? E como, como assim o seu segredo, né? Como que ele revelaria, né, os seus segredos só através de profetas? A mesma forma como Jesus dava a conhecer aos seus discípulos, né, em particular, ele também, Jesus, meu povo, meu pessoal, ele também ele se dá a conhecer para os seus somente. Não, ele não se dá a conhecer ao mundo todo, porque o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Não é assim que diz a Bíblia? Só que Deus se dá a conhecer através de Cristo Jesus somente aos seus, somente a sua igreja escolhida que está aqui na terra, que ele se dá então a conhecer. Né? Então ele revela, ele desvela, o que ele mostra esse segredo, né, somente aos seus escolhidos, a sua igreja eleita aqui na terra. Então ele mostra toda a sua palavra, todo o mistério da redenção, meus caros, ele mostra somente para os seus e ele vem abrindo esse leque, né? Esse leque de todas as escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, ele vem o que? Mostrando a diretriz, o padrão correto da Bíblia. Somente nós possamos ver, meus amigos, através do Espírito Santo, a palavra da verdade, a qual é o Evangelho da nossa e da vossa salvação, meus amigos. E eu quero deixar mais para vocês, chamar a atenção de vocês também. Ele fala aqui no livro do Antigo Testamento, de Amós 3, versículo 7, e ali em Malaquias, né? Ali em Malaquias capítulo 4, versículo 5, eu vou ler um pedacinho aqui do versículo 1 do capítulo 4 de Malaquias, só para nós ter a base, né, a conclusão. Pois eis que veio o dia ardente como fornalha. Que dia é esse que virá? Será que já foi? Ou é agora? Ou é mais à frente? É o dia que virá.
né? Está dizendo o dia que então que virá, que está vindo. Pois eis que vem um dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem rama. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horeb, para todo Israel a saber meus estatutos e juízos. Nós possamos ver que aqui é uma batalha, que há uma fornalha, né, que se acendeu com a ira de Deus, porque todos aqueles soberbos, todos aqueles serão como restolhos, e os justos, né, eles caminharão sobre a cinza dos ímpios. Então aqui está nos mostrando um tempo futuro, um tempo à frente, a qual vai acontecer porque é escriturístico, né? E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lá em Números, no Antigo Testamento, 23:19, diz isto. Mas para aquele que temeia o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trará salvação sobre as suas asas. Aleluia, amém. E o que eu quero deixar para vocês? Que esse dia, ele vai ser aquele dia da ira de Deus, chamado assim Amargedon. Só que antes desse terrível dia que o Senhor vai trazer sobre todo mundo, sobre toda a humanidade, meus caros, vai acontecer algo muito especial antes. Que Deus diz em sua palavra: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Amém? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá os corações dos pais aos filhos, e os corações dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quem é este Elias, meus caros? Será que é aquele de Jezabel e Acabe? Eu digo para vocês que não é aquele Elias de Jezabel e Acabe. Esse Elias aqui é um Elias prometido, ao qual Deus enviaria antes dessa destruição. Amém? Não sou eu falando, irmão Anderson, sim as Escrituras. Pela direção do Espírito Santo, a qual está sendo mostrada para todos vocês, meus irmãos, meus amigos, meus caros. Amém? E essa é uma promessa que teria que vir um Elias. Não aquele Elias, mas um homem, uma pessoa, um profeta, com o mesmo ministério que Elias teve, aquele Elias de Jezabel e Acabe, né? Porque Deus se agradou daquele ministério. Então, que aquele ministério ele veio discorrendo a todo tempo pela Bíblia. Então, ele teve em Elias, depois ele teve em Eliseu, amém? Então, aqui está falando sobre esse Elias dos últimos dias, né? E eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quero ir para mais uma escritura para mostrar para vocês. E aqui diz em Mateus capítulo 17, versículo 9 em diante: a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Agora, quero que vocês prestem muita atenção aqui, que é o próprio Jesus falando aqui. Então Jesus respondeu: de fato, amém? De fato, Elias virá. Ó, de fato tem uma vírgula. Nós temos que realmente não passar por cima dos pontos e vírgula. Nós temos que observar muito isto. Pontos e vírgula na Bíblia. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá.
e restaurará todas as coisas. Chamar a sua atenção um pouquinho aqui. Você lembra lá de Malaquias 4:5 que ele enviaria, né, o profeta Elias, é o quê? Que ele enviaria, deixa eu ali. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos seus filhos. Converterá. Amém? Elias virá e restaurará todas as coisas. Se você pegar no seu dicionário, né, converter, restaurar, voltar ao que era ao original, a uma conversão, é o que? Um alinhamento para aquilo que também era o original, né? Uma mudança. Entendeu como as peças se encaixam no seu quebra-cabeça correto? Elias virá e restaurará todas as coisas. Ponto. Aqui, Jesus vai dar início. Porém, outra vírgula, vos declaro que Elias já veio. Outra vírgula, meus amigos, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. E aqui os discípulos, nesse versículo aqui 13, então os discípulos entenderam, né, que eles falaram a respeito de João Batista. Também esse mesmo ministério que esteve em Elias de Jezabel e Acabe, teve sobre Eliseu, teve em João Batista, né? João Batista pregou contra o que a mulher do rei Herodes queria o irmão do rei, e ele disse que não era lícito possuir, né? Aonde que ela se enfureceu e pediu para que a filha então, né, pedisse algo ali, né, do que ela quisesse, e a cabeça de João Batista foi decapitada. Então, o João Batista, meus amigos, teve o mesmo ministério de Elias. Se vocês discorrer e prestar bem atenção na Bíblia, vocês vão ver que ele teve o mesmo ministério de Elias. E Jesus veio com esse ministério, um ministério maior ainda que de Elias, né? Só que antes desse grande e terrível dia que o Senhor vai apresentar, haveria um homem, então, com o quê? Com o mesmo ministério também. Uma vez em Elias de Jezabel e Acabe, segunda vez em Eliseu, terceira vez em João Batista, né? E quarta vez sobre quem? Sobre um homem que restauraria, como Jesus disse aqui, né? Em Mateus 16:11, restauraria. É aquele homem de Malaquias 4:5, e converteria os corações dos pais e seus filhos, para que o Senhor não viesse e ferisse a terra com maldição. Antes ele tinha que fazer uma obra redentora, entendeu? Então, só que o que? É uma coisa muito importante, que a Bíblia ela tem duplo sentido. Por isso que nós temos que caminhar com a direção do Espírito Santo, orando e crendo. Amém? Se nós ir ali, meus caras, que nem ir ali para Apocalipse, né? Deixa eu só ir ali para mostrar para vocês. Amém? Graças a Deus. E Apocalipse 10, capítulo 10, versículo 7. E diz aqui: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Olha só. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus.
Amós, capítulo 3, versículo 7. Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então aqui há um profeta também, meus caros, que o quê? Que esse profeta, ele, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério, o segredo, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então Deus sempre traz a sua palavra, meus caros, a um profeta. A Bíblia nos está dizendo, está respondendo, ela está sendo clara. Deus não faz coisa alguma sem primeiro trazer a sua palavra, o seu segredo, os seus mistérios a um profeta. Então o profeta, ele vai passar ao povo, ele vai pregar ao povo, ele vai ser aquele atalaia, ele vai ser aquele, né, que estará à frente de poder dizer o que Deus disse, né, para o seu povo. Deus não se engana, meus caros. Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele não falha. Deus disse bem assim em sua palavra, que toda palavra do homem seja mentira, mas a minha, a verdade. Então, este aqui em Apocalipse 10, 7, não é um anjo celeste. Aqui fala, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Anjo, ele é um mensageiro. Tem um mensageiro celeste e temos um mensageiro terrestre. Mas nos dias, né, da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, sempre quando alguém tocava no Antigo Testamento uma trombeta, né, era para avisar algo, uma mensagem estava fluindo, saindo ali, né? Então aqui a palavra de Deus está nos dizendo que não é simplesmente uma trombeta de toques, e sim uma mensagem saindo, a palavra de Deus sendo mostrada, pregada, anunciada, meus caros. Amém? E ele, quando ele estiver para trocar a trombeta, cumprir-se-á então, quando este homem ele estivesse para anunciar este evangelho verdadeiro, esta palavra de Deus manifestada, então se cumpriria os segredos, os mistérios, né, de Deus, que o próprio Deus revelou aos seus servos, os profetas. Porque se nós vemos uma conclusão aqui em cima, no capítulo 10 do versículo 1 de Apocalipse, aqui é um anjo celeste. Aqui dá para ver que é o próprio Senhor Jesus Cristo, é um anjo celeste, um anjo forte, né? Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Você pode ver aqui, meu amigo, aqui é um anjo celeste. Ele tinha na mão um livrinho aberto, e depois ele põe os dois pés, um pé sobre o mar e outro pé sobre a terra. Entendeu? Mas eu não vou entrar nisto porque não é o tema, né? Não é este assunto que eu estou falando sobre esse estudo. É em questão, Deus fala através de profetas. É isto que eu estou discorrendo e anunciando para vocês. Mas para nós pegar um ponto bem crucial, este anjo celeste ele desce, ele está com o livrinho aberto na mão e depois ele entrega, meus caros. Glória a Deus. É tão simples. Só orar a Deus e pedir o discernimento do Espírito Santo para Deus, meus amigos, para que Deus possa revelar a você que está precisando do conforto, da palavra de Deus, da verdade de Deus em seus corações. E aqui este anjo, ele desce com o livrinho aberto na mão, e ele o quê? Então, ele desce com esse livrinho aberto na mão, e logo que falaram 7 trovões, e ele desce com esse livrinho aberto na mão e pôs o pé, né? E depois ele bradou como um leão, e desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo. Ó, em segredo, então estava oculto, meus amigos. E foi revelado a este anjo do versículo 7. Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não as escrevas. Então o anjo que vi
em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles existe. Já não haverá demora. Aqui vem, ó, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprir-se-á o mistério de Deus, a qual ele revelou aos seus servos, os profetas. Amém? Você pode pegar em sua casa, você pode pegar essa mesma Bíblia e começar a entrar nesse estudo sobre profeta que você vai ver. Se você orar a Deus, por Deus em primeiro lugar, pedir o entendimento de Deus, você verá. Eu creio nisso. Então, aqui houve um profeta, este profeta de Malaquias 4:5, que ele tinha que vir e converter os corações dos pais, né, aos seus filhos. Pais, que pais é esses? Quero entrar nesse ponto também. Esses pais, meus caros, é os pais apostólicos, porque Abraão foi pai de nações. Ali em Timóteo, capítulo 1, ali Paulo está falando as cartas de Timóteo sobre Timóteo, meu filho na fé, Timóteo. Então Paulo tinha um filho na fé. Então, vamos assim por dizer, Paulo era pai na fé de Timóteo. Então vem este profeta, então ele vem o que? Para trazer a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa restaurar, né, converter os corações dos pais apostólicos da igreja primitiva, de novo de Atos dos Apóstolos, lá no princípio, né, de Atos, a converter os corações dos pais, né, apostólicos e aos seus filhos, e converter os corações dos seus filhos, que somos nós, aos pais, a Bíblia, as sagradas e santas escrituras, para que nós possamos entendê-la, amém? E conhecer a verdade, porque a Bíblia diz em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, amém? Então eu quero deixar nesta noite esta palavra, que essa palavra possa alcançar você, telespectador, você que vai me ouvir, ainda que me ouvirá, você possa receber esta bênção, que você possa ter o entendimento, que Deus possa abrir a sua visão para que você possa enxergar a verdade do Evangelho, a palavra da salvação, a qual é poderosa para salvar a vossa alma e a minha alma. Amém? Eu deixo meu grande shalom a todos e para encerrar, eu quero encerrar com uma oração. Amém? Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por essa tua palavra sendo mostrada, desvelada perante nós. Pai amado, que aqueles ouvintes, Pai, que ouvir possa ser abençoado, Pai. Que isso possa cair em seus corações, que eles possam obter o entendimento da tua palavra através do Espírito Santo da promessa. Ajuda cada um que possa ouvir e abençoe, Pai, a cada um, seus ouvidos, seu olhar, sua mente, seu coração, para que possa ser ungido pelo Senhor e eles possam captar, Pai, a tua palavra da forma que ela é. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço e entrego esta pequena e humilde oração em tuas mãos. Amém. Amém, meus queridos irmãos e amigos. Boa noite.